Olá a todos, saudações. Aqui é Douglas Lisboa, falando de algum canto aqui em Salvador, Bahia. Bom, a razão para o vídeo de hoje é tratar daquela que é a maior notícia desde ontem, a eleição de Donald Trump. Tá? Eu fiz um vídeo ontem fazendo alguns comentários a respeito dos argumentos para taxá-lo de fascista, tá? Inclusive, meu argumento era que Donald Trump não poderia ser caracterizado dessa maneira. É um recurso ruim, tá? Independentemente de gostarmos ou não dele. Bom, de lá para cá, nós ficamos sabendo que ele é eleito, tá? E, bom, só para não me perder muito aqui na minha exposição de hoje, eu separei aqui uns tópicos, tá? Só para tentar ser um pouquinho mais organizado, tá? Então, primeiramente falaremos da vitória do Trump, tá? Que foi uma vitória expressiva, tá? Foi uma vitória acachapante, foi uma vitória com V maiúsculo, tá? Eu realmente esperava que a disputa seria um pouquinho mais acirrada, muito mais apertada. Acabou que ele ganhou com uma certa folga, com uma certa facilidade, inclusive, tá? Ele alcançou a quantidade mínima de delegados muito rapidamente, conseguiu virar nos estados que ele tinha perdido em 2020. Tá? O mapa eleitoral atualmente, se eu não estou enganado, é muito parecido com o mapa de 2016. Tá? Ele perdeu Pensilvânia e o Wisconsin em 2020 para o Biden e agora recuperou esses dois estados. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como funciona a votação americana baseada em colégios, tá? Não sei se eu sou a pessoa mais apropriada para falar sobre isso. Fato é que ele ganhou, mas não só, tá? Não foi apenas nesse modelo de votação que muita gente chama erroneamente de indireto, tá? Que ele ganhou. Ele também ganhou no voto popular, tá? Em 2016, quando ele competiu com a Hillary Clinton, ele perdeu no voto popular. Ele ganhou, né, nos colégios eleitorais, tá? Mas ele perdeu no voto popular, assim como havia acontecido com Bush, se eu não estou enganado, no início dos anos 2000, tá? Quando ele disputou com Al Gore. Agora não. Ele ganhou no colégio eleitoral, ele ganhou o voto popular com uma larga vantagem em relação a Kamala Harris, inclusive batendo o próprio recorde que era do Donald Trump. O Donald Trump, ele é atualmente o candidato republicano que mais recebeu votos populares em toda a história, pelo menos desde que é mensurada as votações. E ele detinha esse recorde de 2020, tá? De todos os candidatos, tanto democratas como republicanos, o Biden, creio que ainda detém esse recorde, tá? De ser o mais votado. Logo em seguida vem o Trump, tá? Esse recorde, se não estou enganado, era pertencente ao Obama, na 2012, tá? Posso estar enganado também. Em todo caso, fato é que não há margem para dúvida de que o Trump foi o favorito nessa disputa, que ele foi o preferido pelo público americano. E mais ainda, ele conseguiu garantir para si a maioria no legislativo, tanto no Senado quanto na Casa dos Deputados, seria o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. O Trump tem agora a maioria republicana a seu favor. Isso é fundamental, assim como acontece aqui. Você precisa contar com a maioria dentro do legislativo para que você possa aprovar leis que são do interesse da população, que você prometeu ao longo da sua campanha. Então, nós temos isso. Um republicano novamente
na Casa Branca, dominando o executivo. Nós temos um legislativo dominado pelos republicanos. Não chega a ser uma vantagem expressiva, mas é uma vantagem importante, vai ser decisiva nas votações. E isso vai se refletir posteriormente na escolha dos juízes da Suprema Corte, que também é uma outra área de disputa entre republicanos e democratas. Certamente que o Trump poderá nomear algum juiz durante seu mandato, esse já começará ano que vem, e provavelmente a Suprema Corte terá uma maioria conservadora. Bom, mas dito isso, o tema desse vídeo não é exatamente sobre a política norte-americana e seus reflexos geopolíticos. Primeiro porque eu não me considero a pessoa mais apta para falar sobre esses temas, e segundo porque eu também não quero, tá? Pelo menos não por agora. Eu não gostaria de tentar tecer nenhum tipo de consideração apressadamente após esses fatos transcorridos. Claro que haverá comentários de pessoas mais qualificadas sobre como que isso afeta os conflitos no Oriente Médio, dado que Trump está muito mais próximo a Israel do que seus adversários, assim como reflexo na guerra da Ucrânia. Certamente que isso vai mexer completamente com o tabuleiro geopolítico daqui por diante. Como é de se esperar, estamos falando da democracia, da eleição mais importante do país, mais importante no mundo contemporâneo, tá? Então é óbvio que vai ter repercussão. Mas o que eu gostaria de tratar aqui nesse vídeo é muito mais a maneira como no Brasil nós projetamos essa disputa, essa polarização entre bolsonaristas e petistas para essa situação atual de disputa entre republicanos e democratas. Na verdade, o que me tem me chamado a atenção é como que a esquerda, ela nesses últimos anos, ela tem se convertido em um puxadinho ideológico do progressismo norte-americano. O que quero dizer com isso? Que a esquerda brasileira ela está cada vez mais próxima dos temas principais do progressismo do Partido Democrata, tá? A tal ponto de termos uma torcida efusiva para a eleição da Kamala Harris. Eu, pessoalmente, não me lembro de termos visto uma situação similar durante a eleição do Barack Obama, por exemplo, ou do Bill Clinton. Quase me foge a palavra, o nome. Eu não me lembro de nenhum momento termos tamanho entusiasmo pela esquerda pela eleição de um presidente americano. Eu me considero alguém um pouco mais próximo da velha guarda da esquerda, mais próximo no sentido que eu cresci num contexto desta velha guarda da esquerda, uma esquerda que tem como horizonte de disputa entre seus objetivos questões sociais, reformas econômicas, o combate à fome, combate à desigualdade, o fim dos privilégios, desconfiança em relação à mídia tradicional, desconfiança em relação à atuação do Estado. Essa é a esquerda que eu conheci, a esquerda que havia me atraído durante algum tempo. Hoje, atualmente, eu não me considero mais alguém de esquerda, mas também não de direita. Então, para mim é estranho que pessoas da esquerda tenham depositado tantas esperanças na eleição da Kamala Harris. O que me faz justamente ficar coçar minha cabeça realmente de como nós chegamos a essa situação. Talvez o melhor exemplo dessa atual configuração seja a declaração do presidente Lula. Tá? O Lula, por azar, declarou um dia antes que
a eleição do Donald Trump seria equivalente ao retorno ao nazismo, ao colocar um nazista no poder. E demonstrou uma grande preocupação em relação a isso. Bom, já me manifestei sobre esse argumento no vídeo anterior, já expliquei que é completamente descabida essa comparação, mas vindo de Lula é compreensível, dado que para Lula qualquer pessoa que não concorde com ele é fascista, é nazista. Tá? Até outro dia o PT estava chamando o Geraldo Alckmin de fascista simplesmente porque ele havia aumentado tarifas do metrô. Tá? Então chamar de nazista é a coisa mais rápida, mais fácil para um petista fazer contra um adversário. Eles estão aí abraçados, tá? Bom, o que me parece irracional nessa maneira como a esquerda tem apoiado a Kamala Harris, tá? É que, se a gente parar para pensar, o Donald Trump tem muito mais afinidade com as ideias da esquerda brasileira tradicional do que a Kamala Harris, do que os democratas, na verdade. O Donald Trump certamente é um personagem atípico no cenário político americano. Mas ele é atípico dentro dessa cultura norte-americana, tá? Em que a disputa está sempre próxima do centro, tá? É quase difícil você distinguir posições claras ali, tá? Mas não é tão diferente, não é tão atípico no cenário latino-americano, no cenário brasileiro. Toda a política do Trump a favor de focar na industrialização da América, dos Estados Unidos, esses indícios de uma guerra tarifária, de um protecionismo, são elementos que não são alheios ao mundo latino-americano, não é alheio ao Brasil. Mas a irracionalidade do apoio da esquerda brasileira a Kamala Harris vai muito além disso. Porque o Trump, com sua ideia de América em primeiro lugar, America First, ela não deveria ser. Ela oferece digamos, eu estou tentando aqui raciocinar, mas vamos lá. É algo que a esquerda, de um modo geral, e a brasileira também, há muito denuncia a política americana de intervenção em outros países, intervenções militares, intervenções econômicas. E ao longo do seu primeiro mandato, o Trump deixou muito claro que ele não pretendia ir por esse caminho. Um dos argumentos, uma das promessas feitas pelo Trump era sempre olha, os Estados Unidos não vai mais patrocinar exclusivamente certas campanhas militares em lugares longínquos. Não vamos mais colocar os nossos soldados em territórios distantes para lutar uma guerra que não nos diz respeito. Essa ideia de os Estados Unidos como uma polícia internacional não deu muito certo, pelo menos em episódios recentes. Lembremos que o Barack Obama se envolveu em diversas guerras no Oriente Médio, e justamente aí que nós temos o surgimento dos recentes grupos jihadistas, tá? Como o Estado Islâmico, tá? E é justamente o que reforça essa ideia do Trump que devemos nos focar exclusivamente nos Estados Unidos. Mas isso não é de todo ruim, pelo menos para o Brasil, por exemplo. O Brasil deveria considerar algo
talvez não positivo, mas no mínimo algo que poderíamos nos aproveitar, certo? Ou seja, o Brasil que sempre denunciou o imperialismo norte-americano, que sempre viu com receios essa, essa maneira como os Estados Unidos reivindica para si uma posição de juiz de conflito e ao mesmo tempo de força policial, é, isso está em consonância com o que diz o Trump, ao contrário do que fez até então o Joe Biden. O Joe Biden, ele, assim como foi o Barack Obama, ele se notabilizou por reforçar certos conflitos internacionais. Se por boas razões ou não, o fato é que foi isso que aconteceu, no caso da Ucrânia, por exemplo. Então é um pouco estranho que o Brasil esteja fazendo coro justamente com este lado da política norte-americana. Tá? Junto a isso, existe também, como parte desse pacote ideológico que a esquerda brasileira comprou dos Estados Unidos, vem toda essa agenda identitária que fracassou mais de uma vez nos Estados Unidos e que fracassou aqui no Brasil também. Por política identitária, por agenda identitária, eu quero me referir aqui à maneira como nos Estados Unidos os progressistas têm mudado o foco da disputa política de questões sociais para questões de identidade, para grupos minoritários, tá? Como os negros, os homossexuais, as mulheres, tá? E foi essa tônica adotada durante toda a campanha da Kamala Harris. A Kamala Harris, assim como foi em 2016, tá? Com a Hillary Clinton, era a oportunidade de termos pela primeira vez na história dos Estados Unidos uma mulher presidente. No caso da Kamala Harris, ela tem alguns atributos a mais dentro da agenda identitária. Ela é mulher, ela é negra, ela é filha de imigrantes. Perfeito, ótimo. Bom, fracassou, deu errado. É óbvio que na hora do eleitor e depositar o seu voto, ele não está interessado na cor da pessoa, no seu sexo, no seu gênero. Essas questões subjetivas, elas são completamente irrelevantes diante de questões complexas dentro da ordem social do país. Tá? Para o americano, o que importa é saber, olha, a minha situação atualmente está melhor ou pior do que há 4 anos? Se a resposta é negativa, vamos voltar pela mudança. E o Brasil caiu nesse mesmo erro, tá? Em várias ocasiões, mais recentemente nas campanhas para prefeito, nas eleições municipais. Praticamente todos os candidatos que optaram por esse tipo de agenda identitária, de se apresentar como o homem negro, a vítima da sociedade, a mulher, fracassou, não foi adiante. A maneira como a esquerda brasileira está substituindo o discurso social, econômico, de luta contra a fome, contra a desigualdade, contra os privilégios, todo esse elemento que constituiu a agenda da esquerda tradicional, isso está levando a sucessivos fracassos. Assim como nos Estados Unidos. Não é uma coincidência. Tanto lá quanto aqui, esse argumento ele não tem nenhum impacto realmente com a população geral. Talvez isso possa alimentar o ego dos intelectuais nas universidades, dos artistas, né, que tentam sempre expressar a virtude. Eu estou do lado do oprimido, eu sou a favor do homem negro na presidência. Mas para pessoas que
no dia a dia tem que fazer o corre para fazer o mercado, pagar a gasolina, pagar a mensalidade dos filhos, nada disso é relevante. Nada disso é determinante na hora de você escolher um candidato. Então, a esquerda brasileira, ela, por esta afinidade ideológica com a agenda identitária americana, tem se convertido nesse puxadinho do Partido Democrata. Agora, há outras razões que explicam a irracionalidade que é a esquerda manter-se próxima dos democratas. Não estou sugerindo que deveria se aproximar dos republicanos, óbvio, tá? Mas, para quem se lembra, em 2012 nós tivemos um caso muito delicado na diplomacia brasileira em relação aos Estados Unidos, com a divulgação de que os Estados Unidos espionou o Brasil através de sua agência de segurança nacional. Isso durante o governo Obama. Então, nós já temos aqui um precedente bem recente, muito perigoso, sobre esse apoio, dessa aproximação efusiva em relação aos Estados Unidos. Nós não devemos olhar a relação Brasil-Estados Unidos ou com nenhum outro país baseado em afinidades ideológicas. Porque nenhum país realmente ele vai se aproximar deste ou aquele por afinidades ideológicas. Claro, esses elementos, a ideologia pode ser um fiel da balança, mas não é o principal fator. E não deveria ser no Brasil. Então, Lula tem todo o direito de se manifestar sobre a disputa eleitoral norte-americana, mas não é prudente fazer. E certamente não é prudente chamar um candidato com plenas condições de vencer o pleito eleitoral de nazista. Começou de maneira péssima. Claro, isso não vai azedar nossas relações com os Estados Unidos. Trump não está nem aí para essa declaração. Ser chamado de nazista deve ser mais uma segunda-feira para ele. Mas é evidente que esta adesão irrestrita à agenda ideológica americana pode nos custar muito caro. E isso também em relação ao Bolsonaro, por exemplo. Assim como é equivocado para o Brasil se aproximar-se dos democratas, também é, do lado da direita, aproximar-se sem as devidas reservas, sem as devidas ponderações da direita, dos conservadores, dos republicanos. Tá? Uma outra razão que a mim me parece muito estranha, que não chega a ser estranha para o que já sabemos, mas digamos, os Estados Unidos em 2022, e isso é algo que está sendo revelado ainda aos poucos, mas temos sólidas evidências para isso, ele interferiu, ainda que de uma maneira bastante sutil, no resultado eleitoral daquele pleito. Interferiu em que sentido? Bom, em certa medida pela maneira como ele pressionou os militares, pelos recados que estavam enviando, tá? Fato é que os Estados Unidos tinha um particular interesse na vitória do Lula em 2022, tá? Talvez isso possa explicar a declaração do Lula de agora, tá? Os Estados Unidos deram um pequeno apoio ali e ele resolveu se manifestar favoravelmente a Kamala Harris. Em todo caso, reforço aqui que não é prudente que um presidente veja
o jogo, a disputa interna pelo poder de outro estado como uma oportunidade de fazer torcida, como uma oportunidade de se declarar favorável a este ou aquele estado. Países não têm amizades, países têm interesses. É o interesse que move nossas relações, é o interesse nacional que deveria estar acima de qualquer coisa. Tá? E é isso que a esquerda, isso que a esquerda tem fracassado, que a esquerda não tem colocado para pensar, não tem se debruçado minimamente para questionar qual o presidente seria mais compatível com os interesses nacionais. Qual presidente poderia favorecer o comércio brasileiro, poderia fortalecer nossas relações diplomáticas. É isso que deveria importar, e não a agenda identitária dos Estados Unidos, e não toda essa disputa besta sobre a cor da pele da candidata à presidência da República, o seu gênero, o seu sexo. Isso é irrelevante, completamente irrelevante. E o que prova isso são as sucessivas derrotas que temos observados no campo progressista. Nos Estados Unidos, em 2016 e agora em 2022, e aqui no Brasil também. Progressismo identitário não ganha voto. Ele serve unicamente para alimentar o ego de intelectuais e artistas. Ele não fala para a população pobre. Infelizmente, a esquerda tem cometido o erro de ignorar o seu papel histórico. Tem cometido o erro de não mais prestar atenção na sua agenda social, que colocava em um papel vantajoso face às opções mais à direita. A vanguarda político-social, que antes era ocupada exclusivamente pela esquerda, está deixando de ser o seu interesse. Tá? Bom, então, por hoje, basicamente isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu acho que eu até me estendi um pouco demais. Tá? Gostaria de voltar a falar um pouco mais sobre isso em outra oportunidade. Tá? Especialmente porque eu ainda estou esperando que sejam divulgados os dados sobre os recortes por raça, por gênero e por classe lá nos Estados Unidos. Tá? Que eu suspeito e que está em consonância com o que eu tenho dito até o momento é que o Donald Trump ele deve ter se saído muito bem entre os negros, os latinos e as mulheres. Tá? Eu falei isso anteriormente, né, no vídeo de ontem, que ele teve um bom desempenho entre esses grupos em 2022. E, bom, 2020, perdão, 2020. E, bom, nada sugere que a situação mudou. Creio, na verdade, que ele tenha melhorado bastante nesses grupos. O que, mais uma vez, reforça. Não é o gênero, não é a nacionalidade, não é a etnia, não é a cor da pele que vai determinar um bom político e como os eleitores votam. Isso é ridículo, tá? Como foi dito de uma maneira célebre tempos atrás, é economia, estúpido. É economia, tá? Bom, é isso por hoje. Ainda demorei muito aqui. Agradeço a sua visita, tá? Por favor, peço que dê o like nesse vídeo, tá? Comente se houver algo interessante, inclusive para mostrar para o YouTube que, opa, esse vídeo é legal, tá? Vamos divulgar para mais pessoas, tá? Então, muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima.